Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu venho compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, no versículo 18. Amém? Aqui nós vamos ver Paulo falando da sabedoria de Deus, né? E aqui ele vem falando, né, que a palavra de Deus, que a mensagem da cruz, ela é loucura, né, para aquelas pessoas que estão andando na escuridão, né, que caminha, né, para a destruição, né? Elas não compreendem porque elas se discernem espiritual. E para quem está na escuridão, para ela é loucura, ela não consegue compreender as coisas do espírito, né? Porque nós que já temos a visão, o véu tirado dos nossos olhos, para nós conseguimos enxergar, conseguimos compreender. Mas para aqueles que não tiraram, para aqueles que o véu ainda não foi arrancado, né? Pois não foi arrancado porque a pessoa ela não abriu o coração, porque o Senhor Jesus, quando ele deu a vida dele por nós na cruz do Calvário, ali estava quebrando, ali toda a separação que existia entre mim e Deus, ela foi abolida. O véu que nos separava já não separa mais. Tem até um louvor que canta assim. E a luz, ela brilha cada vez mais, né? Então, quando ouvimos a palavra de Deus, com o coração aberto e aceitamos, e passamos a crer no Senhor Jesus, né? Ali somos salvos, o véu ela é quebrado, é arrancado, né? O Senhor Jesus, ele já fez nessa obra. Ele veio e se deu por nós e essa divisão que separava entre eu e Deus foi quebrada, né? Mas para aqueles que não acreditam, que não creem, né, na verdade do que o Senhor Jesus fez, o véu ainda continua naqueles olhos, né? Pois o coração fechado, endurecido, impede de que o véu seja arrancado, né? Então tem que ter o querer, né? Ou seja, o Senhor está à porta e bate. Se alguém abrir, o Senhor vai poder entrar. Não é verdade? Um ladrão, ele entra sem permissão na casa das pessoas, né? Nos horários que pega a pessoa de surpresa. Agora, o Senhor Jesus não. Ele é educado. Ele pede a permissão. Ele bate na porta do coração. Se assim haver permissão, o nosso Deus vai fazer morada, vai entrar, vai transformar, vai mudar, né? E assim ele vai liderar a nossa vida, né? E Paulo, ele vem dizendo que a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos salvos, ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus porque nós conhecemos o quanto a palavra de Deus é verdadeira e é digna de louvor, ela é digna de confiança, né? Para nós que estamos salvos, ela é o poder de Deus, porque quando usamos ela, quando a determinamos, segundo a palavra de Deus, o poder de Deus ela entra em ação, né? E assim, né, nós passamos a vivenciar de milagre, da manifestação do poder de Deus. Para nós é o poder de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ela é espírito e vida, ela vai adiante de nós, preparando o nosso caminho, vai quebrando as correntes, ela vai eliminando toda a obra do mal, em nome de Jesus, o poder de Deus, né? Nós sabemos que a palavra de Deus, que a mensagem, tudo aquilo que a palavra de Deus vem declarando, ela é verdadeira, ela nunca deixou de se cumprir, né? Nós cremos num Deus vivo, poderoso, e para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas vão achar loucura mesmo crer sem ver, elas vão achar loucura a nossa fé em algo que nós não estamos vendo, né? Porque para o mundo, o ver sustenta a fé delas, né?
quando não vê, elas estão se deparando com o impossível, então ela não crê, né? Mas nós que somos de Deus, nós cremos pela fé que o que não existe vai passar a existir e assim o poder de Deus entra em ação. Então nós vivemos pela fé. Salvação ela é pela fé, né? Você creu na palavra de Deus, né? Você é salva. Amém? E aqui vem dizendo assim, ó, como diz a Escritura: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, as coisas, as pessoas, né, que é sábia, entendida, né, na letra, né? O Senhor está dizendo aqui, ó, que a sabedoria dos sábios, que ele destruiria a sabedoria dos sábios e rejeitaria a inteligência dos inteligentes. Diante disso, onde fica o sábio ou eruditos e os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria deste mundo para parecer loucura, visto que Deus, em sua sabedoria, ela providenciou que o mundo não conhecesse por meio da sabedoria humana. Então, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, ela é loucura para aqueles que estão na escuridão, que perecem, né? Ela não compreende as coisas de Deus porque ela ainda, como eu venho mencionando, ela se encontra na escuridão, né? Então, elas não vão conhecer, elas entendem que a sabedoria, né, vem da capacidade do homem, é uma sabedoria humana, mas não é. Nós sabemos que o que sai de nós, da palavra de Deus, ela não é sabedoria nossa, mas sim é de Deus. E para aqueles que estão ouvindo, não compreende, vai achar que a pessoa ali é sábia, que a pessoa fala, mas na verdade não. A sabedoria vem de Deus, ela já entende sobrenatural, né? E aqui está dizendo no 25, pois a loucura de Deus, né? E a sabedoria de Deus, cadê? Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Olha só que forte. A loucura de Deus, ela é mais sábia do que a sabedoria humana. Por quê? Porque nós vivemos de milagre. Nós, filhos de Deus, vivemos pela fé. E a lógica humana da ciência, ela vem ao contrário à nossa fé. Vou dar um exemplo. Você tem um diagnóstico de um médico, é claro que a gente não rejeita, né? A gente está comparando o natural daqueles que têm fé, né? O médico, ele dá um diagnóstico que é certo, deu, né? Ele usou a sabedoria dele ali, humana para prescrever ali o laudo e a doença que ela tem. Ele usou da sabedoria humana. Mas Deus, ele confunde a sabedoria, ó, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, né? Ele confunde, né, algo que não tem mais jeito, que é impossível, aí entra a fé, aí entra o poder de Deus, né? Aí você ora, você crê e Deus realiza o milagre. E diante, né, da ciência, não haveria como, né? Porque já tinha um diagnóstico, tinha algo prescrito. E ali Deus faz ao contrário. Ele faz aquilo que era impossível se tornar possível. E nem o médico sabe explicar o porquê aconteceu aquilo, porque não, pela lógica, não era possível, né? Estava condenado, em outras palavras. Então, o nosso Deus, ele vem contrariando a lógica humana, ele vem contrariando a ciência, né? E assim o nome dele é glorificado. E aqui vem dizendo assim, olha, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, a pessoa que usa suas forças humanas, né? Elas acham que é forte, né? Pela sua força, né? Pelo seu conhecimento,
Mas na verdade não é assim, né? A fraqueza de Deus é mais forte, não é verdade? Aqui vem dizendo aqui, ó, pelo contrário, Deus escolheu as coisas desse mundo, que a considera loucura, para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos, né? Então, aqueles que se acham eloquentes, aqueles que se acham sábios, inteligentes, superiores, poderosos, né? Letrados. A Bíblia vem mencionando aqui que o Senhor escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Essa sim, essa tem a sabedoria de Deus, essa daí, né? Ela é sábia, né? Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, ditas como insignificantes. Então, a sabedoria de Deus é diferente. Deus escolheu a fraca, a insignificante, né? E usou isso para reduzir, né? E usou para reduzir nada aquilo que o mundo considera importante. Deus usou as coisas fracas, desprezíveis, né? Tida como insignificante, então e a usou para reduzir aquilo que o mundo considera importante, menos importante, né? Naquilo que o mundo considera importante. Então, para a lógica humana, a gente não tem valor, a gente não entende da palavra, a gente não tem a sabedoria de Deus, né? A gente sabe menos, não é verdade? Não temos posições, né? Em outras palavras, somos insignificantes, né? Não temos muitos apoiadores, somos desprezada, ou seja, essa daí tem valor, essa daí que foi preparada e a escolha de Deus, né? Então, é essa daí que Deus faz ser o que aqueles estão dizendo que são, para confundir os poderosos, aqueles que se acham letrados, né? Sábios aos próprios olhos. Portanto, ninguém jamais se orgulha na presença de Deus, né? Todos nós somos iguais, né? O Senhor está dizendo, nós não devemos se fazer importantes e melhores do que ninguém, porque Deus usa quem Ele quer e faz a obra como Ele quer e escolhe quem Ele quer, pois somos menos instrumento e o poder é dele, a glória é dele. Então, Deus escolhe sim aquele a quem Ele quer usar. Ninguém é melhor do que ninguém, mas o nosso Deus, Ele tem as escolhas dele, Ele quer honrar, Ele quer abençoar quem Ele quer, Ele quer usar quem Ele quer. E não adianta a gente escolher quem o Senhor tem que usar, porque na verdade a escolha é dele, pois quando Ele escolheu Moisés e ele humanamente não estava preparado, mas Deus o escolheu, capacitou, foi trabalhando nele e foi ficando conforme Deus queria. Então a escolha de Deus veio para confundir mesmo aqueles que já sabem, veio para confundir aqueles, né, que já são preparados, como o Golias, o filisteu, era preparado desde novo, lutava e vencia todas as batalhas. As pessoas temiam pelo gigante, mas teve um valente que assumiu a sua posição e confiou no Senhor, lutou contra o filisteu e assim venceu. Isso mostra, né, que não foi com a força do braço que Davi lutou. Davi lutou, não faz isso, Mel, pela força de Deus, na confiança de Deus. E Deus mostrou a brecha onde ele iria derrotar o adversário, pois ele era grande, Davi era menor, não estava com a sua armadura, né? E ele agiu, enfrentou, né?
Isso mostra que tamanho não há documento, mas sim a fé. A fé que faz a diferença, que tem documento, é a fé, né? Então, o que a Bíblia vem dizendo que nós não devemos também se sentir insignificantes e desprezíveis e não devemos se sentir menores, pois o nosso Deus escolhe, confunde aqueles que são fortes com aqueles que, humanamente falando, são fracos, que não têm capacidade, né? Então, o apóstolo Paulo ele vem dizendo, né, que devemos olhar para a palavra de Deus, olhar para o que o Senhor tem para nós, não olhar com os olhos físicos, não olhar com o olhar, né, daqueles que estão com os olhos mal. Não devemos nos atentar para aqueles que estão no natural, né? Porque tem aqueles que dizem que está na fé, estão agindo no natural, porque as escolhas de Deus, elas sempre vêm para contrariar. E assim o apóstolo Paulo, ele vem explicando, né? Deixa eu pegar aqui a palavra que eu já saio daqui da página, né? Pois o apóstolo Paulo, ele era a escolha de Deus, né? Ele é a escolha de Deus, e ele vem dizendo que a sabedoria de Deus é a mais importante, né? Então, nós devemos sempre escolher a boa parte, escolher a parte, né, da sabedoria de Deus, das orientações do Senhor para a nossa vida. E aqui também em Salmos 33, vem dizendo, né, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, no 11. Seus propósitos jamais serão abalados, né? Aqui o salmista vem dizendo que os planos do Senhor, ela permanece para sempre, seus propósitos jamais serão abalados, né? É a palavra de Deus que é viva, eficaz, é penetrante, é como espada de dois gumes que penetra até a divisão da nossa alma, espírito e medula. Ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do nosso coração. Essa palavra merece crédito. Essa palavra, né, os planos de Deus para as nossas vidas, né, jamais pode ser impedido, né, jamais poderão ser abalados. Ela permanece para sempre. É nela que nós, filhos de Deus, devemos se apegar, é nelas que devemos se agarrar, porque passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais vai passar, né? Então, ficai com as orientações, ficai com a sabedoria de Deus, temei ao Senhor, né? Buscai sempre as coisas do alto, fortalecei o seu coração com a palavra de Deus, né? Pois o nosso Deus, ele nunca falhou e nunca vai falhar. Pois o apóstolo Paulo, quando ele vem mencionando, né, da sabedoria dos inteligentes, das que se acham, né, aqui vem dizendo também que nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro, né? Ou seja, não confie em seu cavalo de guerra para obter a vitória. Apesar de toda a força, ele não é capaz de salvar, né? Que a nossa força, nós que somos de Deus, nós não temos que lutar com a nossa força, pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. E não é com a nossa força que nós vamos vencer. Aqui vem dizendo, nem mesmo um poderoso exército salvará um rei, né? Nós sabemos também que Faraó tinha um exército imenso, né? E ele não pôde se salvar da mão do grande eu sou, né? A Bíblia vem mencionando aqui também que Josafá e seu povo, né, tiveram que iam enfrentar, né, os adversários que estavam se opondo, que estavam querendo lutar contra eles para tomar
A cidade ao qual eles estavam era poderosos, eram reis poderosos, e ele orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor, porque ele estava em uma situação, ele temeu, mas orou ao Senhor, pediu a direção ao Senhor e o Senhor a deu, né? Então isso mostra que ele pôs o Senhor à frente da sua batalha, né? E saiu na direção. Tinha homens de guerra, pessoas preparadas? Tinha. Mas ele colocou o Senhor na frente. Foi assim que o Senhor tomou a peleja. O Senhor lutou por eles sem que eles usassem a sua espada, sem que eles agissem, né? O Senhor tomou a frente. Então, isso significa que aqueles reis, né? Que aqueles exércitos poderosos, né? Não se salvaram, pois nenhum prevaleceu, nenhum fugiu. Todos eles foram eliminados. Não era com a força do braço que vamos vencer a batalha, mas é na força da oração, é na força da determinação da palavra de Deus. E aqui vem dizendo, né? Nem mesmo um poderoso exército pode salvar um rei. Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro, né? Grande força não é suficiente para livrar um guerreiro. Como eu mencionei, o filisteu era um guerreiro que só colecionava vitória, mas quando ele se deparou com Davi, com o homem de Deus, o inimigo não teve como vencer a batalha, né? Pois à frente da batalha estava o Senhor. Amém? Quem venceu foi quem tinha fé, quem tinha Deus do seu lado. Não confie em seu cavalo de guerra para obter a vitória, né? Apesar de toda a sua força, ele não é capaz de salvar, né? Nada é capaz de salvar, a não ser o poder de Deus, a mão de Deus, né? É Deus estando em nossa vida que fará a diferença. A batalha assumida pelo Senhor é uma batalha que não vai haver perda, vai haver vitória, êxodo. Em nome de Jesus, né? Temos que estar na posição, temos que estar perseverante, temos que estar confiante, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe o que está fazendo. Ele está pelejando, ele já assumiu o controle de tudo, em nome de Jesus. Amém? O Senhor sempre está atento para os que o temem, né? O que espera por seu amor. O Senhor sempre está atento para aqueles que são obedientes, que temem a Ele. Então, nós fomos escolhidos pelo nosso Deus para viver, né, de milagre, né? Fomos chamados por Deus, né? E nós fomos chamados por Deus, sendo as escolhas dele, né? Nós vamos dar fruto de justiça, porque foi para isso que Deus nos chamou. Nos chamou para glorificá-lo, para adorá-lo, para dar fruto de justiça, pois toda a obra da mão dele é para dar certo, para glorificar o nome dele, para ser um instrumento ao qual ele quer usar, instrumento de bênção, não de maldição, né? Então, quem tem o Senhor do seu lado, né, já tem a vitória, em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele está do nosso lado. O nosso Deus é que nos faz mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu voltar aqui, né? Então, a Bíblia vem dizendo aqui, o apóstolo Paulo mencionando aqui, né? Que, portanto, como diz as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulha-se somente no Senhor. Não é verdade? Nós devemos nos orgulhar somente no Senhor, de ter o Senhor como primeiro, de ter o Senhor na nossa vida, que é tudo de mais importante, porque não devemos nos gloriar na nossa força, nem na nossa sabedoria, né? Pois somente a sabedoria, o entendimento de Deus, né, que faz a diferença, né? Nos encaminha para a salvação.
Amém? Em nome de Jesus. Nós, aqui vem dizendo assim, então você vale muito, você tem um pai que a escolheu, você foi-se pago um alto preço por mim, por você, você tem valor, né? Então continua, né, fazendo o que o Senhor quer que você faça. Continue agradando ao Senhor, agradando ao céu, né? Fazendo a obra de Deus, né? Sendo um instrumento ao qual Deus quer usar. Deus só vai usar uma pessoa quando a pessoa se deixa ser usado, quando ela anda no temor, quando ela anda em santidade, né? Então aí sim vai ter o que passar. Deus vai ter como usar, o coração vai estar sensível à voz de Deus, né? Então, o que ele vem apontando aqui, vem falando da sabedoria de Deus, né? Somente a sabedoria de Deus, ela nos faz ver, né? Ela opera grandes feitos em nossa vida, porque quando o perfeito está em nós, que é a palavra de Deus, né, a gente passamos a usar, vivenciar, colocar em prática, nós passamos a ter dias melhores e felizes, porque não estamos sendo conduzidas pelo mundo, né, não estamos sendo conduzidas por nós mesmos, mas estamos sendo conduzidas por ela. E conduzida por ela, a gente não vai tropeçar, a gente vai estar caminhando na luz, né, e assim, né, a gente vai estar agradando o nosso Deus. Então, aqui vem dizendo que devemos a cada dia agradecer a Deus pela sabedoria, pelo entendimento, devemos a cada dia mais agradecer, né? Porque o Senhor sempre escolhe, as escolhas de Deus sempre assertiva, né? Deus escolhe com propósito para usar como Ele quer. Então, devemos agradecer a Deus, né? Por sermos a escolha dEle, por ter escolhido, né? Pois muitas vezes as pessoas não veem a condição, né? Quando Deus o chama de primeira, pois Moisés não entendeu, né? Pois sendo a escolha de Deus, como ele ia seguir com aquela missão tão grande, o Senhor foi falando com ele, né? E eu vim mencionando isso porque Deus capacita quem Ele escolhe, né? A palavra hoje está diferente aqui, né? Deus capacita quem Ele escolhe, né? Nós que temos a certeza daquilo que Deus tem para nós, o nosso chamado, nós devemos confiar no Senhor, né? E jamais deixar de crer que somos a escolha de Deus. Estar confiante no nosso chamado, isso é importante. Deus vai habilitando mais ainda conforme a caminhada, conforme nós estamos sendo gastados, usados em prol do reino de Deus. Então, você é escolha de Deus para fazer o bem, para levar a luz para aqueles que estão na escuridão. Amém? Então, você que é de Deus, você tem a palavra de Deus de vida que faz a diferença. Amém? E essa diferença que está na sua vida é a palavra de vida que ao decretar, ao falar essa palavra para alguém, ela vai transformar. Então é o poder de Deus que opera, é o Espírito Santo que trabalha no coração. Então nós sim temos a condição, né, de ajudar, de abençoar, né? Pois o Senhor Jesus, Ele foi a escolha de Deus e o mundo não aceitou, e o mundo não acolheu, e o mundo, né, rejeitou. A escolha de Deus já tinha uma missão, né, e já sabia o que ia fazer. O Senhor Jesus já tinha um objetivo. O Senhor Jesus, ele foi perseguido, né,
tempo todo, porque o intuito do inimigo era de parar, era de tentar impedir os propósitos de Deus, né? Mas o Senhor vem mostrando para nós que ele não estava nem preocupado com os fariseus que não estavam aprovando o chamado de Deus. Como assim? Não estava aceitando o chamado porque ele foi enviado do Pai. E as palavras que estavam nele eram do Pai. Ele falava as coisas do alto, né? Então ele era essa testemunha, ele era a testemunha viva do poder de Deus. Ele era a luz que veio ao mundo com propósito para iluminar a vida das pessoas. Então os fariseus achavam que Jesus estava falando de si mesmo. O testemunho dele não seria válido, mas Jesus não estava nem importando, né, para os pensamentos, para o que eles achavam, porque o coração deles estava duro e não estavam aceitando o Filho, né? Então, para aqueles que aceitavam o Filho, né, teria vida, né? Estava crendo no Filho, cria no Pai. Então, assim a obra de Deus era concluída nos corações, né? Então, é importante a gente atentar para o que Deus pensa de nós, a nosso respeito. Sim, pessoas de Deus, ela identifica. Pessoas de Deus são usadas, aqueles que são de Deus, que têm seus corações sensíveis à voz de Deus, elas identificam quando estamos unidos ao Senhor, quando estamos fazendo o que é certo. O Senhor, ele fala, ele confirma, né, para a glória de Deus. Então, os nascidos de Deus, né, aqueles que estão ligados no Senhor, né, aqueles que têm seus corações sensíveis à voz de Deus, esses, né, eles vão identificar e vão olhar com bons olhos. Mas aqueles que não estão identificando, porque já estão com maus olhos, então elas nunca vão olhar como uma bênção, né? Não vão olhar como uma luz. Mas, como eu bem mencionei, Jesus não estava importando com as falácias dos fariseus. Ele se preocupava com o que Deus pensava dele, e até porque ele mantinha seu relacionamento de intimidade com Deus. Sua comunhão era cada vez mais estreitada, ele estava cada vez mais íntimo de Deus, né? Então, o Senhor Jesus se fortalecia mais ainda no Senhor, e isso fazia diferença. Ele mostrou o quanto importante estar numa missão, estar fazendo a obra de Deus, ligado o tempo todo com o Senhor. É fazer a missão e se fortalecendo para poder dar o que ele tinha recebido do Pai. Então, ele não passava coisas vazias, né? Ele estava ensinando que nós temos que nos encher, temos que estar cheios da presença de Deus para poder passar, para pregar, né? E assim, pôs as mãos, orar, o poder de Deus entrar em ação. Então, nós que somos do Senhor, né? A Bíblia vem dizendo assim, que para nós que cremos na mensagem da cruz, ela é válida, né? Mas para aquelas que ouvem a mensagem da cruz, para elas é loucura, porque o mundo não vai entender o linguajar da fé, não vão entender com os olhos naturais, né? Porque é o poder de Deus. Para os salvos, ela é o poder de Deus, né? Mas a chance dessas pessoas mudarem, né? Deixar de achar loucura a mensagem da cruz, quando ela abre o coração, quando ela aceita, né? Então, todos têm a oportunidade de mudar de rota, de fazer o que é certo, de se arrepender, né? E voltar-se para o Senhor, né? Pois o mundo e os seus prazeres são passageiros. Essa alegria que há no mundo e tudo que o mundo tem, existe, são passageiros, mas a presença de Deus não é passageira. A alegria do Espírito Santo, a presença de Deus, ela é permanente. Bom, pessoal, eu não vou demorar, eu já vou me despedindo de vocês e até o próximo vídeo, amém? Não esqueça de deixar o like no vídeo, tá bom?
E estarei aqui no próximo vídeo. Desde já agradeço a todos vocês. Fico na paz de Cristo. Permaneça confiante no Senhor. Continue buscando do alto a força, a sabedoria de Deus.